paz do Senhor, príncipes e princesas! No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. Hoje estou aqui juntamente com a minha mãe. A paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas, irmãos e irmãs em Cristo, companheiros de leitura, estamos felizes. Hoje mais um livrinho estamos começando, né? Estamos lendo os profetas menores e hoje nós vamos iniciar o livro do profeta Amós. Eu vou trazer algumas informações sobre esse livro, como eu sempre faço no início de cada um. Só o mais importante. O autor, Amós, o tema principal, né? Ou seja, o resumo, a mensagem principal. Justiça, retidão e retribuição divina pelo pecado. A data, cerca de 760 a 755 a.C. Algumas considerações. O profeta Amós exerceu seu ministério em Israel no século 8 a.C. e foi contemporâneo de Jonas e Oséias. Ele revela 4 fatos importantes a respeito de si mesmo. Primeiro, era um boieiro e cultivador de sicômoros em Tecoa, aldeia de Judá, situada a cerca de 20 quilômetros ao sul de Jerusalém. Segundo, ele via suas mensagens, tinha visões proféticas a respeito de Israel, reino do norte. Embora fosse leigo e não tivesse o status de profeta, nem por isso deixou de ser chamado por Deus para profetizar a rebelde Israel. Seu nome significa carregado ou carregador de fardos. O terceiro, o ministério de Amós em Israel foi desempenhado durante o reinado de Uzias em Judá e Jeroboão II em Samaria. O reinado de ambos coincide com um período que vai de 767 a 753 a.C. O mais provável é que Amós tenha profetizado entre 760 a 755, como eu li no iniciozinho, né? O quarto, o quarto fato importante é que ele profetizou durante os 2 anos que antecederam o terremoto. A arqueologia apresenta diversas evidências que provam a ocorrência de um terremoto de grandes proporções nesse período, em várias localidades de Israel, inclusive Samaria. Passados 200 anos, Zacarias faria menção ao mesmo terremoto. Em Zacarias 14:5 você pode verificar isso, fornecendo-nos mais um indício da enormidade da catástrofe. A referência ao cataclisma por Amós sugere que o profeta o considerava uma confirmação da sua mensagem e ministério profético em Israel. O propósito desse livro. A prosperidade de Israel servia apenas para aprofundar a corrupção da nação. Ao ser enviado a Betel a proclamar a mensagem, arrependam-se ou pereçam. Amós é de lá expulso, sendo-lhe expressamente proibido de ali profetizar. Quão diferentemente agiram os ninivitas diante da mensagem de Jonas. Parece que, pouco depois, Amós volta à sua casa em Judá, onde escreve sua mensagem. Seu propósito era, primeiro, entregar ao rei Jeroboão II uma versão escrita de suas advertências proféticas. Segundo, disseminar amplamente em Israel e Judá o oráculo da certeza do iminente juízo divino contra Israel e as nações em derredor, a não ser que estas se arrependessem de sua idolatria, imoralidade e injustiça. A destruição de Israel ocorreria 3 décadas mais tarde. Eu vou ficar por aqui, senão o vídeo vai ficar longo, né?
aí fica mais difícil de acompanhar, fica cansativo. Hoje nós vamos estar lendo do capítulo 1 ao capítulo 5. E a Gisele vai começar. Amós 1. Ameaça contra diversas nações e contra Judá. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto, e disse: O Senhor bramará de Sião e de Jerusalém dará a sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto, e secar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor Jeová: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso, porei fogo à casa de Hazael ou Azael? Hazael ou Azael? Tá onde? Azael. E ele consumirá os palácios de Ben-Hadad, e quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador de Biqueate-Aven, e ao que tem o cetro de Beteden, e o povo da Síria será levado em cativeiro aqui, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Por isso, porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. E exterminarei o morador de Asdod e o que tem cetro de Asquelon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso, porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira despedaça eternamente, e retém a sua indignação para sempre. Por isso, porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bozra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam as grávidas de Gileade para dilatarem os seus termos. Por isso, porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. O 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Por isso porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de buzina. E tirarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor.
Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso porei fogo a Judá, a ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Eles perverterem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram à mesma moça para profanarem o meu santo nome, e se deitam junto a qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebem o vinho dos que tinham mutado. Não obstante eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura da qual era como a altura dos cedros, e cuja força era como a dos carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto para que possuísseis a terra do amorreu. E dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isso assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós, os nazireus, destes vinhos a beber, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. Eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de manolos. Assim que de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborar a sua força, nem o valente livrará a sua vida. E não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco os que vai montado a cavalo livrará a sua alma. E o mais animoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. O 3. Os vícios e maldades de Israel. O anúncio de castigo. Ouvi essa palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, sobre as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo. Bramirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não terá o feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado seus segredos aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem o temerá? Falou o Senhor Jeová, quem o profetizará? Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede os grandes alvoroços no meio dela, e os oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: um inimigo surgirá e cercará a tua terra, e derribará a tua força, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como
pastor livra da boca do leão as suas pernas ou um pedacinho da orelha. O meu tem as duas pernas. As duas pernas ou um pedacinho. E eu falei o quê? As suas pernas. As duas pernas ou um pedacinho da orelha. Assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Jeová, o Senhor dos exércitos. No dia em que eu visitar as transgressões de Israel sobre ele, também visitarei os altares de Betel, e os chifres do altar serão cortados e cairão por terra. E derribarei a casa de inverno com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. O 4. Ouve estas palavras, vós, vacas de Bazã, que estás no monte de Samaria, que oprimis os pobres, quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores, dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e a vossos descendentes com anzóis de pesca. E saireis pelas brechas, uma após outra, e vos lançarei para Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoais sacrifícios voluntários, e publicai-os, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Jeová. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas no outro, sobre o qual não choveu, se secou. E andaram errante 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi comida pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar preso, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor, e subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é ele o que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz amanhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Agora o 5, nós vamos fazer leitura responsiva. Predição da ruína de Israel. Ouve esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Jeová, a cidade da qual saem 1000 conservará 100,
e aquela da qual saem 100 conservará 10 a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Beceba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeito em nada. O 6, filha. Buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o pague, O apague, né? o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, Procurai o que faz o sete estrelo e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. aqui é uma página que era um estudo. O que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem a assolação contra a fortaleza. Aborrecem na porta aos que repreende, e abominam o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lacradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis o seu vinho. Porque sei que são muitas vossas transgressões, e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitai os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: o Senhor, em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão: ai, ai, e ao lavrador chamarão para choro e para pranto, os que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será e não luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se, entrando em uma casa, a sua mão encostastes à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum resplendor? Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque não ouvirei a melodias dos seus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Oferecestes-me, vós, sacrifícios e oblações no deserto, por 40 anos, ó casa de Israel. Casa de Israel? Ó casa de Israel, Antes levastes a tenda de vosso Moloque
e altar das vossas imagens, e a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Amém. Glória a Deus. Terminamos a nossa leiturinha de hoje e amanhã estaremos terminando o livro de Amós, né? Graças a Deus por isso. Que Deus possa abençoar cada um que nos acompanha. Deus possa visitar a sua casa, o seu lar, a sua vida principalmente, né? Você possa sentir o cuidado de Deus em todo o tempo na sua vida. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo nesse dia. Eu que oro ou você, Gigi? Eu acho que nessa vez era eu. Meu amor vai orar? Então ore. Papai do céu, muito obrigado pelo meu alimento, muito obrigado pelo meu vestir, pelo meu calçar. Obrigado, Senhor, pela minha saúde. Eu te peço que abençoe a minha família, abençoe a minha vida, repreende todo o mal da minha vida, repreende todo o mal da vida da minha família. Obrigado por tudo. Abençoe os missionários, faça que não falte comida para eles, Senhor. Ajuda eles todos os dias da vida deles, cada missionário neste cantinho desta terra. Em nome de Jesus, amém. Amém, a paz do Senhor e até amanhã.